Hoje, dia 5/12/2025, nós estamos aqui mais uma manhã para fazermos a leitura do livro de João, no capítulo 5. Nós já estamos aí há 5 dias fazendo a leitura do livro de João, do Evangelho de João, que nos faz aí ficarmos mais próximos, entendermos mais sobre aquele, o nosso amado Salvador. Nós aí, quando começamos a fazer essa leitura, nos aproximamos e começamos aí a ter um olhar além dos nossos olhos para Jesus. Nós começamos a enxergá-lo com o nosso coração. Eu faço esse convite que você acompanhe pelas manhãs ou até mesmo em sua casa, no seu momento, que você priorize esse momento, você e o Pai, você conhecer mais profundo sobre o nosso Cristo, sobre aquele que deu a vida por nós, aquele que nos salvou, que nos perdoou, aquele que é a luz do novo dia, a luz que habita em mim, que habita em você, e a luz que precisa. Essa luz, seja bem-vinda, bem-vinda, Sandra. Essa luz que chega e clareia, essa luz que chega e faz com que todas as sombras, as trevas, desapareçam. Amém? Vamos começar então aqui no capítulo 5 do livro de João. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando um momento da água, pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" Jesus perguntou para ele: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus disse: "Você gostaria de ser curado? Levante-se e pegue a sua maca e ande." Nós vamos ler agora o versículo 9. No mesmo instante, o homem ficou curado. Palavras de Jesus: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Amém?
Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, façam aí as anotações, marcações. Não é só uma leitura. Que vocês consigam sentir a presença do Senhor. Que esse milagre chegue aí, na tua casa. Que chegue aí em você. Os milagres do Senhor. Pronto. Continuamos, então, no versículo 10. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessa? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse quem tinha sido. Jesus, quem havia o curado. Vou repetir o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse quem tinha sido Jesus, que havia o curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Porém, Jesus disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer nada, não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o Pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, assim como o Pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos,
também o Filho dá vida a quem Ele quer. Amém? No versículo 22, além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho a autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. No versículo 24, eu lhes digo a verdade. Eu vou repetir aqui. Eu vou repetir, gente, o 23, tá? Para que todos honrem. Para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Vou voltar no 22. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu autoridade absoluta para o Filho julgar. Para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que lhe enviou. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E no versículo 25, eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. Deus amado, santo. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Versículo 30, desculpe. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Continuando, se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos.
Vou anotando aqui, pessoal. Vai anotando aí. Repetindo, claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empenharam com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir. E elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou, ele próprio, a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem ouviram pessoalmente? Lindo. E não tem sua mensagem no coração? Jesus perguntando. Você nunca ouviram sua voz, nem ouviram pessoalmente? E não tem sua mensagem no coração? Pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. Toda a palavra do Senhor. Nosso Salvador. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importa com a honra que vem do único Deus. Glória a Deus, Pai. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará, sim. Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se creem de fato em Moisés, creia em mim. Desculpa, gente. Uma aguinha. Eu trouxe a minha garrafona aqui. Muito importante essa leitura. No capítulo aqui 5 do livro de João. Palavras de Jesus. Muito importante. Então eu vou aqui repetir. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Toda a Escritura apontavam para o nosso Salvador. Apontam, não apontavam, apontam. Está aqui a palavra viva, atualizada. Então, para terminar, Jesus fala: contudo, uma vez que não crê naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? A gente termina o capítulo de hoje conhecendo mais sobre a palavra, tendo mais intimidade com o nosso Cristo, Deus Filho,
aquele a quem o Senhor entregou toda a autoridade, aquele que se fez presente na terra, para que conhecêssemos sobre o nosso Pai, para que através dele chegássemos à nossa salvação. A gente vê, voltando no capítulo 5, sobre o milagre. Jesus, ele nos deixou, graças a Deus, existe as Escrituras, o nosso livro sagrado, que nos mostra, nos apontam alguns dos milagres de Jesus. Aqui não tem todos, não teria como ter, mas eu sempre falo, eu repito, tem o suficiente para estarmos juntos, para entrarmos aí, nessa frequência, falar dessa maneira, nessa intimidade com o nosso Senhor, através da leitura, através de entender o coração do nosso Pai. Como é lindo entender, conhecer os milagres do Senhor. E a gente vê sobre a vida desse paralítico há 38 anos, esperando um milagre. Eu imagino que a cada ano iam acontecendo, iam diminuindo as esperanças. Essa pobre vida, paralítico, sem esperança, porque cada ano, cada dia, as pessoas iam passando e por 38 anos ele estava paralítico, esperando esse milagre, perdendo a fé. 38 anos, a fé ela vai diminuindo. As coisas do mundo vão fazendo com que a gente perca o foco. Por isso, tanta demora. As coisas do mundo, o mundo real, como as pessoas falam, como na maioria das vezes nós falamos, faz com que nós realmente não entendamos sobre aquele. É preciso aí que eu e você tenhamos essa intimidade. Peguemos esse caminho da palavra todos os dias, para que não esqueçamos do nosso poder, do poder que foi depositado em nós, filhos de Deus. Para que também, eu não sei o que você está passando, cada um de nós em nossas vidas, em todas as nossas vidas, com todos, sempre há, em todos os dias, desafios. Que não tiremos nossos olhos do foco, que é o nosso Senhor. E através da palavra, é através de andar com Ele. Hoje eu me sinto nessa intimidade aqui com vocês, fazendo a leitura. Eu me sinto mais próxima. O Senhor está aqui, Ele está aí. Jesus, Ele está. Ele habita em nós. E os milagres acontecem todos os dias, a qualquer momento. Os milagres acontecem. Que os nossos olhos estejam apontados, olhando. Que não percamos, que não tiramos aí, que as distrações que o mundo não faça com que a gente perca essa fé.
Então eu imagino 38 anos, mas Jesus chega, Jesus transforma. Não importa o tempo, não importa. É mais para que lembremos que não é preciso deixarmos para amanhã. O milagre pode ser vivido hoje, acontece hoje. Chame agora por Jesus. Chama do seu jeito, chama Jesus. Eu estou aqui. Quando Jesus pergunta para ele, a gente vê, foi no sábado, você quer ser curado? Chama por Jesus e fala, Jesus, eu preciso de você. Eu preciso da cura, eu preciso do milagre. Eu quero o milagre, eu quero a cura, Jesus. Eu estou aqui. Então, quando Jesus pergunta, imagina a esperança que renasce. Ele nem sabe a grandiosidade do ser que é Jesus, do presente eterno, do presente do Senhor, que ele recebeu porque Jesus conhecia sobre a vida dele. Jesus chegou ali, mas Jesus já sabia de suas dores. Jesus sabe. Jesus está cuidando, ele cura. Mas que hoje eu e você chamemos por ele. Eu quero a cura, eu quero os milagres. Eu estou aqui. Quando Jesus fala, pegue sua maca e ande. Imagine uma pessoa que está há 38 anos esperando esse milagre. Muitas vezes já sem esperança, sem acreditar, só sobrevivendo, sem viver. Imagine ele que levanta, pega sua maca e realmente sente, vive aquele milagre através do nosso Cristo. Imagine ele agora vivendo, dando graças a Deus por tudo, vivendo uma vida diferente, enxergando os milagres em tudo, vivendo, não só sobrevivendo como era há 38 anos. E Jesus fala, agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Olha o que Jesus fala, se transforme, você recebeu a cura, o milagre, agora você vive, deixe de ser quem era e seja quem você é a partir de hoje. Quem era trazia muitas mágoas, rancores, falta de perdão, intrigas, invejas, amargura, injustiças, sentimento de injustiça, de abandono. Jesus agora fala, viva, seja, desapegue, pare de pecar. É isso, a partir de hoje, Jesus fala, se arrependa e deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Porque se ele volta a viver como ele vivia, a ter a consciência que ele tinha, com tudo que ele se passava, com tudo que ele esperava, com tudo que ele já não tinha esperança. E aí Jesus fala, livre-arbítrio, livre-arbítrio para que você pegue novos caminhos, para que você dê graças a Deus
pela vida que você tem a partir de hoje, a partir do encontro com Jesus. O encontro com Jesus é inesquecível, é transformador. Ele chega e ele muda, traz uma paz no coração, traz uma alegria, uma vontade de viver. Uma vontade de viver, traz uma vontade de resolver os desafios da melhor maneira, andando com Jesus. Sendo a pessoa, vivendo do modo, com sabedoria, agindo de uma forma diferente, se posicionando de uma maneira diferente. Não dá para ter Jesus, não dá para ter essa consciência de quem você carrega, de quem você é, imagem e semelhança do Senhor, e não entender que é preciso agora viver uma nova vida, sim, deixando de ser quem você era, nas palavras negativas, nas palavras que não edificavam a sua vida, nos pensamentos de morte, de dor, de raiva, de vingança. Não dá para viver mais essa vida a partir do momento que você encontra, que você tem esse encontro. É uma nova vida, é um renascimento em Jesus que chega e cura. As emoções, você sabe quem você é. Você agora vive. Você agora se importa em ser sábio, em ser sábia. Você se importa em andar de mãos dadas com o nosso Cristo, com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aquele que nos salva através da palavra, aquele que deu a vida por nós. Amém? Muito lindo andar com Ele, conhecer da palavra dEle, ter essa intimidade transformador. Jesus é lindo, tudo é lindo. E aí, Ele faz esse milagre aos sábados. Jesus, Ele não se importa com as regras, com as leis. Jesus, Ele se importa com a vida. O nosso Deus, na terra, em carne e osso, nosso eterno Criador, se importa com a vida, se importa com o sofrimento, em acabar com o sofrimento. Ele não se importa com as regras, por ser um sábado, as regras dos homens, porque Jesus chega e Ele transforma. A gente percebe que há ciclos, que há fases, que um tempo as leis eram mais exigidas, viver em leis de homens para aquele tempo, mas Jesus diz assim como quando Ele chega em nosso coração, em nossos corações, Jesus chega e Ele transforma, e Ele tem autoridade, porque o Senhor deu autoridade, porque Ele é a autoridade. Amém? Glória a Deus. Então Ele fala, meu Pai, assim como meu Pai, trabalhamos todos os dias. É a vida que importa. É o cessar dos sofrimentos. É alcançar corações, acalmar corações, alcançar corações. É lindo. Então Jesus fala, deixe de pecar, é hoje, não é amanhã, é a partir de agora. Se arrependa
e não faça mais. Não olhe para trás, para que não volte, para que você não viva pior que antes. Porque agora você tem a consciência, agora você precisa fortalecer seu espírito e lutar contra as vontades da carne, contra as vontades de seguir padrões do mundão. A força e a coragem está em você. Jesus te dá. Ande com Ele. E aí, Jesus fala, meu Pai sempre trabalha e eu também. Sempre trabalha. Todos os dias, todas as horas, não importa se é um sábado ou qualquer outro dia. E aí, é muito sério, porque as pessoas realmente não conseguiam ver. Muitos não viam, muitos hoje em dia, com tantas distrações, com tantas crenças, com tantas manipulações, ainda não conseguem o ver, ainda o rejeitam. Gente, por muito tempo eu não conseguia ver. O tempo é agora, não importa a idade que você tem. Eu peço ao Senhor que os nossos jovens, quanto mais cedo, melhor, esse encontro aconteça. Que não espere 38 anos. Que não espere anos, décadas. Mas o momento é agora. Não importa a idade que você tenha. Jesus está te fazendo um convite. Jesus Cristo faz um convite. Agora. Para que você o acompanhe, para que você o chame, para que você diga, eu quero a cura. Jesus me cura, me mostra o caminho, as pessoas, me mostra o que eu preciso fazer. Traz essa paz do Senhor para o meu coração, traz o milagre. O Senhor é o Senhor dos milagres, é o Senhor do impossível, é o Rei dos reis que vai te fazer, vai te mostrar o caminho dos reinantes, vivendo na maneira dele, na maneira que agrada a ele. E tá tudo aqui. Eu anotei algumas coisas, façam aí as anotações de vocês, façam a leitura. Não deixe que o mundo, que a falta de tempo é vida, é hoje. Priorize o reino, priorize a palavra. Dê o seu melhor para aquele que está sempre contigo, para aquele que chega e muda tudo, para aquele que verdadeiramente você deve honrar, para aquele que verdadeiramente chega e transforma. O teu Criador. E aí Jesus fala assim, quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. A vida eterna é através de entendermos, através da nossa crença em Jesus. E não é só falar que crê em Jesus. É conhecê-lo, é trazê-lo para o seu íntimo. É fazer amizade, o tornar seu amigo. É estar todo dia aos seus pés. A gente só, quando a gente acha, quando a gente vive o milagre, quando nós nos encontramos aí com a pessoa mais importante da nossa vida. Primeiro Deus, Senhor. Depois você vai cuidar de você. Mais importante na terra é você. Mas primeiro é o Senhor. O encontro mais importante da sua vida, aquele que eu desejo que você tenha, tá? Aquele que eu tive, aquele
que me cura, aquele que me salva, aquele que nos salvou. Amém? Aquele que me perdoou. Porque eu creio em suas palavras, eu creio em seus milagres e eu não abro mão de andar com ele. Amém? Traga para a sua vida. Não tem como você crer no Pai se não crer no Filho. Nosso Jesus, que chega e cura e transforma e dá vida. Quem honra Cristo, honra a Deus. Eu só consigo honrar aquele que eu sinto. Eu só consigo honrar aquele que eu conheço. Para que eu entenda que o poder, que a autoridade de reinar, de reinante, está comigo. Porque Ele me deu. Viva hoje. Viva hoje os milagres que vêm do Senhor. Todos os dias, diariamente. E é isso. Então ele fala sobre os juízes, os fariseus. Está falando aqui sobre esse apego. Os donos das leis. Apego às leis dos homens. As leis dos homens que o faziam ficarem tão focados em leis que não conseguiam enxergar. E muitos não queriam enxergar. Muitos não queriam enxergar. Olha quanto isso é forte. Muitos não queriam enxergar, porque teriam que viver na lei do Senhor. Muitos se apegavam às coisas, tinham medo de perder coisas, não queriam estar errados, não queriam pegar outras rotas, conhecer realmente a lei que vem de Deus. Eles se apegavam àquilo que estava mais confortável, aquilo que os faziam aí terem, seja muito bem-vinda, irmã em Cristo, amém. Então se apegavam às coisas, às pessoas, a poderes, e não conseguiam enxergar o nosso Pai. Não conseguiam enxergar o milagre em vida, a oportunidade que estava ali, e muitas vezes não queriam enxergar. Eles não queriam, porque aí você tem que conhecer sobre o Pai, como agrada ao Pai. Para viver em paz, em obediência, você precisa conhecer o caminho. E é isso. Jesus falava, Jesus fala, aliás, Jesus fala. Ele está vivo, Ele está aqui. Amém? Toda honra e glória ao Senhor para sempre. É o nosso Salvador, é a nossa esperança. Então Jesus fala, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, conheciam demais as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Quem conhece realmente sabe que toda a palavra aponta para o Senhor, para as obras do Senhor. Toda a palavra aponta para a salvação, para o nosso Salvador. E fala, no entanto, você se recusa a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eles falavam, mas não sentiam. O Senhor é energia. O Senhor não é coisas. O Senhor não é livro. O Senhor não é regras e leis. O Senhor é sentimento, é energia. Você consegue sentir. Jesus sabia que era da boca para fora, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Amar a Deus é conhecê-lo, é o temor, esse temor do Senhor, que a sabedoria de Provérbios nos aponta.
que toda palavra nos aponta. Esse temor é conhecê-lo. Eu não consigo sentir esse temor, trazer para a minha vida, ter esse respeito, entender sobre ele, a mente dele. Se eu não o conheço, se eu fujo de conhecer, é como se fosse lá os mestres das leis, sempre falando muito e sentindo pouco, apontando, criticando, julgando. Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. É sobre o que a gente está falando agora. É mais energia do sentir. O Senhor é energia. Energia criadora, nosso Pai, nosso Criador eterno. E as pessoas, os que se apegam às leis, é isso, eles precisam ver. Eles precisam ver, então eles conseguem honrar uns aos outros, mas não importa com a honra que vem de Deus. Porque se apegam às coisas, se apegam às coisas materiais, ao mundo material, se apegam a estar muito bem para que o outro veja. Jesus, ele está. Deus Pai, ele sonda, ele está em todos os lugares, ele conhece nossos corações. Ele conhece nossas feridas. Ele conhece a nossa fé. Ele nos conhece. Antes mesmo de estarmos no ventre de nossas mães. Antes mesmo de tudo. Desde sempre. Ele nos conhece. E Ele nos ama. Ele nos ama. O amor do Senhor chegou aí. Cuide de você, cuide de conhecê-lo, cuide em conhecê-lo profundamente. Se crescem de fato em Moisés, eles se apegavam às leis de Moisés de uma maneira de trazer o conforto, de uma maneira para justificar, e perdiam a oportunidade de enxergar o nosso Salvador, enxergar os milagres. Não tinham olhos para ver, já tinham respostas prontas, já estavam armados com suas maneiras de viver, sem se deixar ali sentir, respirar, desarmar, ouvir, aprender. O sábio, ele vai aprender, ele vai sentir. Mas eles se achavam sempre muito sábios e salvos, pois ele escreveu a meu respeito. Então aqui fala, Jesus fala sobre isso. Eles criam tanto em Moisés e não entenderam que Moisés escreveu a respeito da salvação do Salvador. E aqui, para terminar com tudo, uma vez que não creram naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Eles nem conheciam de fato. Eles não tinham intimidade. Eles conhecem a palavra. Mas esse relacionamento com o Senhor, esse que eu te chamo, esse que é preciso ter, não é da boca para fora, não é algo superficial. O Senhor, ele te chama, ele me chama, eles nos chamam para todos os dias. Não é uma vez por semana, não é de vez em quando. É todos os dias estarmos nesse relacionamento, criarmos esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor. De uma maneira que você vai ouvi-lo, de uma maneira que você vai senti-lo, de uma maneira tão profunda que não há regras e palavras te fará não viver debaixo do favor. Você vai começar a obedecê-lo de uma maneira que ele te usará.
para fazer obras maiores. Amém? Então é isso. Você vai ouvir a voz, você vai conseguir senti-lo. Faça sua leitura, faça aí sua meditação. Traga Jesus para sua vida. Só aceite-o. Peça a cura. Tão fácil, tão próximo, acessível. Sempre esteve, sempre estará. Amém? E é isso. Hoje eu fico por aqui. Essa é a minha maneira. Estou aí começando. E o convite é esse. Comece você também. Vou tomar aqui mais uma aguinha para finalizarmos. O convite é esse. Fale sobre ele. Fale sobre ele da sua maneira, do seu jeito. O outro que precisar de algo maior, ele vai fazer a leitura dele. E ele vai aí sentir da maneira dele. Mas traga, viva esse estilo de vida com sabedoria. Aponte, mostre a maneira que você está vivendo. Sim, é o ser, se torne. É o ser, não é o parecer, como os donos das leis, eu falo, os fariseus e, enfim, aqueles que se apegavam às leis. Não é parecer, é viver profundamente, em intimidade, conhecendo a palavra. Leia um capítulo por dia. Comece com o que você tem, onde você está. Pode ser na sua casa, pode ser com seus amigos, na sua escola. Pode ser na internet, pode ser nas redes sociais. Mas comece, você com ele. É preciso ouvir a Cristo. A salvação só vem quando eu conheço o caminho, quando eu ouço, quando eu conheço, quando eu sinto. Se não, fora disso, você pode conhecer toda a palavra, se não vivê-la. Você não vai ter essa... O Senhor, Ele já nos perdoou, mas Ele espera de nós que peguemos o caminho da vida eterna. A vida eterna é conhecê-lo, é vivê-lo. Amém? Então é isso, gente. Para não ficar muito longo, tá? Estou aqui em obediência, muito feliz, vivendo meus melhores dias, com todos os desafios que também tem, tá? Eu tenho, você tem, e a gente vai ficando mais forte. Na verdade, nós vamos conhecendo a força que já habita em nós. Nós vamos aí conhecendo da nossa capacidade. Nós vamos aí aprendendo a priorizar a intimidade com o nosso Pai. Assim, arrumar o tempo, sim. A saber que, em primeiro lugar, o mais importante, aquilo que salva, os comportamentos, os hábitos, as palavras, os sentimentos, os apegos, os desapegos, o chamar e o pedir. Eu quero a cura, eu desejo, eu creio. Tire já. Pare já de se distrair nas telas, nas loucuras do mundo. Senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir enxergar essa grandiosidade, essa preciosidade. Você não vai conseguir sentir essa paz do Senhor no seu coração.
Amém? Glória a Deus. Por tua vida. Glória a Deus. Toda honra a Ele. E Ele está aqui, cuidando de nós, cuidando de nossas vidas, nos aguardando. Amém? Até amanhã. Eu vou ficar por aqui. E amanhã nós estamos juntos, mais uma vez, para a leitura do livro de João. Para estarmos aí, pertinhos, de mãos dadas. Fique com Deus.